Então a gente está muito cedo ainda nesse mercado, você chegou aí no começo da festa, menos de 5% da população mundial tem cripto e por isso, se você está vendo esse vídeo, você está tendo uma chance de ouro de se posicionar num dos mercados de maior potencial do mundo antes de 95% da população. Eu começo aqui pensando, naturalmente, em todas as mudanças que a gente tem visto nesse mercado desde que a gente teve ali a criação dos ETFs de cripto. E para você que não sabe, o ETF é um veículo de investimento, basicamente uma forma de você comprar e vender criptoativos, só que diferente das pessoas que são mais técnicas, que às vezes vão comprar ali de outros investidores ou comprar em plataformas especializadas, os ETFs eles são negociados em bolsa de valores, de uma forma muito simples. Qualquer investidor que está acostumado a comprar ações possa também comprar bitcoins. Então, em 2024, os ETFs de cripto, os ETFs de Bitcoin e depois os de Ethereum, eles foram aprovados, trouxeram bilhões e bilhões de dólares de fluxo de capital para esses veículos e tem cada vez mais pessoas, não só pessoas comuns ali como eu e você, mas também institucionais, grandes empresas investindo pesado nesse segmento. Depois a gente teve a eleição e a posse de Donald Trump, que por mais controverso que seja, ele é extremamente pró-mercado, ele tem trazido cada vez mais essa visão de que o mercado de cripto é uma prioridade nos Estados Unidos, que o Bitcoin pode ser um grande veículo também de investimento para que o país se posicione de forma estratégica. Isso sem contar que em 2024 a gente teve também o halving do Bitcoin, que é um evento que acontece a cada 4 anos, que corta pela metade a produção de novos Bitcoins, ou seja, dobra a dificuldade para você encontrar, ou como a gente fala no mercado, minerar novos Bitcoins, e ele vai ficando cada vez mais escasso. Então a gente tem um conjunto de um ativo altamente escasso, que isso está programado em código, imutável, descentralizado, não controlado por nenhum tipo de órgão, governo, instituição, e ele fundou esse mercado lá atrás, em 2008, 2009. Foi cada vez sendo mais adotado, como a gente está vendo no mercado americano agora, com os ETFs e com o Donald Trump, e todos os demais criptoativos das outras criptomoedas, elas andam nessa esteira, se beneficiando também, fazendo com que a gente tenha um mercado que ainda é muito pequeno e tem sido cada vez mais descoberto, com altíssimo potencial, como eu te falei, principalmente se você pensar a médio e longo prazo. Então a gente está muito cedo ainda nesse mercado, você chegou aí no começo da festa, menos de 5% da população mundial tem cripto e por isso, se você está vendo esse vídeo, você está tendo uma chance de ouro de se posicionar num dos mercados de maior potencial do mundo antes de 95% da população. Mas eu sei que você chegou aqui porque você queria ver quais são essas 5 criptomoedas que eu escolhi, como isso tudo funciona e como você pode investir na prática. Por isso eu vou honrar meu compromisso aqui de mostrar ao vivo para você, passo a passo, como você faz esse investimento. E aí então, vamos falar das 5 criptomoedas escolhidas aqui para comprar essa carteira. Como eu te falei, você pode diversificar ainda mais. Eu acho interessante que você faça uma diversificação com mais ativos, com mais setores. Isso a médio e longo prazo também para sua carteira, porque você vai se aprofundando cada vez mais nesse mercado e vai buscando mais composição aqui para que você possa ter um retorno potencial ainda maior. Se você quiser começar só pelo Bitcoin, para molhar o pé aqui na água do mercado, também já é um ótimo caminho, obviamente. E como eu te falei, você pode fazer uma diversificação também meio intermediária, que é o que eu pretendo te trazer nesse vídeo, e aqui que entram 5 ativos, tá? Então essa aqui é uma carteira básica para quem está começando, bastante fácil de você implementar, e aí conforme o tempo vai passando, eu sugiro que você vá se aprofundando cada vez mais, assim como a gente faz lá no Under Club, que é o meu grupo fechado de investidores, minha comunidade, onde eu trago várias carteiras recomendadas com todas as alocações bem específicas, passo a passo de compra e venda, os nossos alertas também para que você possa ficar ligado no momento certo de comprar e de vender, e aí você pode se aprofundar ainda mais nesse mercado. Mas antes da gente entrar nessa seara, vamos buscar aqui nossa carteira resumida, nossa carteira prática aqui com esses 5 ativos, lembrando que no final fica comigo ali que eu vou te mostrar aí como você pode amarrar tudo isso num robô automático, que é muito simples de você aplicar, é mais prático ainda do que o método que eu vou te mostrar aqui passo a passo ao vivo, e aí você vai poder ter essa ferramenta à sua disposição sempre que você precisar. Bom, eu começaria aqui do começo, que é com o Bitcoin, é um ativo que para mim deve fazer 60% da sua carteira, então se você tivesse uma pizza aqui dividida em 10 pedaços, seriam 6 pedaços de 10, porque o Bitcoin é a maior reserva de valor digital e mais sólida hoje no mundo. A gente tem o Trump pró-cripto, possível reserva estratégica nos Estados Unidos sendo construída, e a gente tem cada vez mais institucionais e empresas colocando também isso nas suas próprias reservas. Para mim é um caminho sem volta, que vai fazer o Bitcoin sim buscar novos patamares, e eu acredito que a gente possa buscar os 200 mil dólares em 2025 ou um pouco mais para frente, mas ainda nesse ciclo de mercado, porque existe realmente um potencial muito grande. E falando de Bitcoin, esse aqui é um dos gráficos que eu quero te mostrar, mas para mim ele mata a pau essa ideia toda de por que o Bitcoin faz muito sentido na sua carteira. Isso aqui é um gráfico que mostra todos os fluxos de capital para os ETFs, como te falei, então um veículo que as pessoas podem investir na bolsa de valores, e basicamente isso aqui é quase tudo verde, ou seja,
tem uma enxurrada de dinheiro que foi entrando, hoje já 137 bilhões de dólares depositados nesses ETFs, então é um valor muito grande, realmente violento nesse mercado e que tende a crescer nos próximos anos, porque a gente sempre tem o primeiro ano dos ETFs sendo como se fosse o menor ainda, né, de uma série histórica. Isso tende a ser cada vez maior em uma enxurrada de dinheiro entrando nesse mercado e o Bitcoin se consolidando cada vez mais como a principal alternativa à reserva de valor tradicional, que é o ouro, por isso ele é chamado de ouro digital. E aí a gente pode partir aqui para o nosso segundo ativo, que para mim faz 10% da carteira, então os próximos 4 ativos eu vou dividir igualmente, e nesse caso é a Solana. Solana é um dos principais ativos desse mercado, uma das blockchains mais rápidas também que hoje existe nessa seara tecnológica, com 900% de crescimento em 2023, segue crescendo em número de projetos, o seu ecossistema. Inclusive é um ecossistema de DeFi muito forte, também de NFTs e de outros ativos mais arriscados, como as próprias memecoins. Acaba de ter um ETF aprovado e é um dos ativos que mais tem potencial, na minha visão, nesse mercado, pensando na evolução dele em termos de teses e fundamentos. E aí, só para ilustrar para você, eu trouxe essa tela aqui do DeFi Llama, que é um dos sites que eu mais gosto, e tem muita informação, mas eu quero que você foque no seguinte: olha o perfil de crescimento dos valores que circulam na economia da Solana, tá? A gente chama isso de TVL e a gente teve lá em 2021 para 2022 um crescimento bem significativo. A Solana foi um dos grandes destaques daquele mercado. Isso foi para quase zero em 2023 e olha o tamanho do crescimento que a gente tem desde então. Então a gente tem um crescimento que é bastante saudável, bastante consistente, e a Solana, para mim, por mais que ela tenha a sua volatilidade de preço, ela já veio para ficar aqui, se consolidou como um dos ativos principais do mercado e para mim tem que ter na sua carteira aqui perfazendo 10%. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma carteira com apenas 5 ativos, a gente poderia diversificar mais e é uma carteira que está compondo aqui um risco e retorno interessante. Por isso, o terceiro ativo que eu quero trazer para você também está aqui nessa seara de DeFi e é esse aqui, a AVE, chamado de AVE. Eu também colocaria 10% da nossa carteira nele, porque assim como o Solana é um ativo que tem crescido absurdamente e também é um ativo que vem lá do ciclo passado, 2021, 22, e quase morreu nesse mercado e voltou aqui a ressurgir das cinzas. E esse é um ativo que tem uma proposta muito forte, basicamente um mercado de empréstimos descentralizado, um dos mais antigos conhecidos e também hoje o mais representativo nesse mercado. E por que eu estou trazendo ele? A gente fala muito sobre o Ethereum, que é basicamente com quem a Solana compete diretamente, gosto muito e teria sim carteira, mas aqui eu vou dar uma apimentada trazendo ativos que a gente chama de betas, né, que podem subir ainda mais se o Ethereum subir, e AVE é justamente um deles, porque boa parte dessa grana que é depositada na AVE, né, esses 44 bilhões de dólares que hoje circulam lá dentro, eles são ativos ou diretamente ligados ao Ethereum, ou seja, o ETH em si, ou indiretamente ligados aí ao ecossistema, mas tem tudo a ver com o crescimento do Ethereum. Então, é uma das plataformas de DeFi mais importantes nesse mercado e para mim faz sentido, com todo esse perfil de crescimento e dominância que a gente tem, ser um ativo aí que faz 10% da sua carteira nesse caso. Isso justamente porque quanto mais pessoas usam DeFi, mais a própria AVE é necessária, e aí é como você ser dono de cotas, né, de ações de um banco digital e o principal banco desse mercado de criptoativo. E agora vem a parte mais interessante para a gente fazer tudo isso de forma automática com um bot, inclusive fazendo rebalanceamentos de forma automática.